Estamos de volta para mais um vídeo do canal oficial de Teologia Puritana. Então, como é que vocês têm conseguido aprender a interpretar o texto bíblico? Talvez alguém se pergunte, ainda não entendi, ainda está meio difícil, mas tenha calma. Nós vamos ainda terminar essa série de estudos bíblicos relacionados à hermenêutica e à exegese. É um assunto muito vasto, mas que aqui você vai aprender os princípios e a técnica mais coerente para interpretar um texto bíblico. Vou fazer uma citação aqui de Isaías 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho os meus caminhos, diz o Senhor. Talvez você tenha pensado aí que não vai conseguir entender realmente as escrituras, mas mesmo o texto dizendo que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus, é no sentido de que existe uma diferença entre o eterno e o criado, entre o Criador e a criatura. Mas todavia existe a possibilidade do ser humano conhecer através do Logos, em João capítulo 1, versículo 1. Então, nesse vídeo você vai aprender pelo menos 3 coisas essenciais para o aumento do seu conhecimento. Nós vamos hoje mencionar as escolas de interpretação e dar um pequeno síntese, os princípios da interpretação bíblica e a importância da hermenêutica bíblica. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer um parênteses aqui quando nós falamos de traduções. Deixamos de citar para vocês, de mencionar um dado importante. As traduções se dividem, como nós vamos traduzir o texto bíblico para qualquer outro idioma. Nós temos textos antigos que são divididos em textos críticos, que datam do século II e o século III. E temos o texto majoritário, que tem uma quantidade grande em relação ao texto crítico, que as cópias são poucas. Mas o texto majoritário ele tem uma datação recente, que vem do século X. A Sociedade Bíblica Trinitariana considera o texto crítico mais autêntico e fiel ao original. Certo? Quem tiver uma Bíblia aí com a Sociedade Bíblica Trinitariana pode ter a convicção de que é uma boa tradução. Mas quando esses pessoal se reúnem, esses estudiosos se reúnem, passam muito tempo para se traduzir, fazer uma tradução. Por exemplo, se tem a notícia de que a Bíblia de Estudo Nova Versão Internacional, NVI, durou 15 anos para ser feita. Então, tem gente que não tem um conhecimento, não tem um preparo, simplesmente parte de pressuposição de preconceito e discriminação e começa a atacar a fé cristã, ou simplesmente uma tradução, onde eruditos e estudiosos passaram basicamente parte de sua vida para estudar o texto bíblico e trazer o que o texto dizia. Agora, obviamente, como citamos brevemente, existem imperfeições nas traduções. Então, quando nós fazemos essa tradução, nós temos de que forma isso é feito? Através de uma equivalência formal e através de uma equivalência dinâmica. A equivalência formal se baseia em que a palavra original é substituída por uma idêntica. Já a diferença dinâmica se preocupa em transmitir simplesmente o conceito numa linguagem simples e fácil do povo. Então, a escola, quando nós falamos sobre a escola de interpretação bíblica no passado, nós temos a escola histórico-crítica. É mais adotada pelos teólogos liberais, porque ela faz uma grande separação entre a palavra de Deus e as escrituras. Nós também temos a escola existencialista, cuja premissa é de que a Bíblia é um livro que fala de experiência humana, ou seja, se preocupa em entender como o texto deve ser vivenciado nos dias de hoje. Um dos grandes, ou simplesmente o maior, que dá o destaque a essa corrente de pensamento é Rudolf Bultmann. Ele defende que a experiência pessoal será e vai ser sempre a única forma de interpretar o texto bíblico. Então, nós também temos a escola chamada escola estruturalista. Afirma que não se pode
saber o que realmente estava na cabeça do autor. Né? Não podemos compreender realmente o que se passava na época e na ocasião em que o autor estava escrevendo o texto bíblico. Em contrapartida, nós vamos encontrar também a escola semiótica. Ela se preocupa e ensina o que o texto deve ter sua interpretação a partir de um todo, né, de um conjunto total. Após essa escola de interpretação, nós vamos encontrar a escola de interpretação histórico-gramatical, uma escola muito importante e que tem uma grande coerência, em que vai usar não só a questão gramatical e a questão histórica para fazer uma análise, em que se preocupa também, não só no sentido em que foi dado, em que o autor deu o sentido original também aos seus leitores originais, mas também ao que o texto quer dizer para os nossos dias de hoje. E nós podemos dizer que a principal característica desse método de interpretação seria que a escritura interpreta a escritura e que valoriza bastante a história. Vamos dar um breve resumo sobre duas grandes escolas da antiguidade, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. No século II ao século IV, nós chamamos do período pós-apostólico. É quando os apóstolos já estão mortos. E é nesse período aí que vai surgir grandes debates, grandes concílios, como o concílio de Constantinopla, o concílio de Niceia, e assim por diante. Então, há um debate, há uma guerra em prol da verdadeira interpretação, não só a respeito da Trindade, mas a respeito de uma grande variedade de temas que ocupou esse período de tempo e a mente dos homens naquela antiguidade. O sistema de interpretação se baseia em dois grandes filósofos gregos. O primeiro se chama Heráclito, o qual estabelece o conceito de uponoia. O segundo filósofo que influenciou essa escola de Antioquia é Platão, o qual vai cunhar o conceito de que o mundo em que vivemos é uma pura representação. E através desse método alegórico, vai ganhar destaque, vai ganhar força, vai ganhar ação e influência na antiguidade. Esses dois filósofos influenciaram grandemente um judeu chamado Firo. Os principais representantes da escola de Alexandria são Clemente de Alexandria, Orígenes, o que mais também influenciou os pais da igreja. Vamos agora citar a escola de interpretação de Antioquia. É fundada por Luciano de Samassota, da Síria. Surge nesse momento um estudo bíblico através desse personagem. Ele ficou famoso por sua abordagem literal das escrituras. Os principais representantes dessa escola são Teodoro de Tarso, João Crisóstomo e Teodoro de Mopsuestia. Os princípios principais de interpretação desse grupo seriam a acessibilidade e atenção ao sentido literal do texto. Eles também vão cunhar um conceito chamado conceito de teoria, que era nada mais do que o princípio de descobrir o que o sentido literal queria dizer. O terceiro ponto desse princípio de interpretação, formulada por eles, era que eles não negavam um sentido metafórico quando ocorria em alguma passagem. Buscavam também a intenção do autor. Cristo era visto no Antigo Testamento, isso também não negavam. As diferenças teológicas entre Antioquia e Alexandria será citada aqui no vídeo. Como vocês podem ver, essa diferença é muito fundamental. Então, porque um se baseava muito em figuras de linguagem, em alegorias, e o outro se preocupava em um sentido literal do texto. Então, para vocês verem aí as diferenças quase entre abismos dessas duas escolas. Agora nós vamos ver o princípio de interpretação, cuja obra é de Louis Berkhoff. No capítulo 5 nós vamos citar esse capítulo como a ênfase do nosso curso, que tem como título A Concepção Correta, Bíblica e Objetiva da Hermenêutica Sagrada. Ao
discorrer sobre a inspiração bíblica, ele faz uma citação do artigo 3 da Confissão Belga, em que, de fato, as escrituras são inspiradas por Deus. Não vem de um produto imaginário ou de uma invenção humana. Também afirma que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. E faz citações de textos provas bíblicos. Trabalhou bem a relação entre o divino e o humano na autoria das escrituras. Isso é muito importante ao estudarmos a Bíblia, saber que existe de fato o poder sobrenatural divino, onde ele preservou e garantiu os livros originais. E quais são os livros? Tá? Nós devemos acreditar nesse poder em que o Espírito de Deus permitiu a preservação. E quais são os livros? Tenho certeza que através desse sentido divino, nenhum livro das Escrituras foram perdidos com o passar do tempo. E também temos um papel humano dentro das Escrituras. Isso é importante, por quê? Porque Deus utilizou os recursos da época de cada autor se fazer sua autorrevelação ao escolhido, ao povo de Deus, usando o que eles tinham conhecimento, como por exemplo a questão poética, a questão histórica, a questão profética, e assim por diante. Também ele faz uma grande explanação sobre as objeções à doutrina da inspiração verbal, muito bom, faz a citação de versículos e também não deixa a gente ficar sem mais conteúdo. Ele também cita assim a unidade e a diversidade da Bíblia. Então, de fato, este capítulo da obra, do princípio da interpretação bíblica, é muito importante para o estudioso, e que vocês possam aí se aprofundar cada vez mais. Então, qual a importância da hermenêutica bíblica para o estudioso bíblico? As duas importâncias principais que nós podemos citar em primeiro lugar, é compreender e aceitar um período de distância entre o leitor e o escritor. Por exemplo, temos a distância temporal, 2000 anos atrás, temos a distância contextual, temos a distância cultural, textual e cultural, porque a escrita é diferente da nossa, cultural porque a forma de comer, de se alimentar, de se vestir é diferente da nossa, e até a mesma forma de pensar é diferente da nossa. A forma de escrever o hebraico é diferente da nossa. E temos a distância linguística, a distância do autoral, temos a distância espiritual, a questão dos dons, temos a distância moral, a distância inclusive entre Deus e os seres humanos. E um outro ponto importante é que, porque é importante para o estudo bíblico saber que há uma importância, é preciso entender a hermenêutica e a exegese. É que antes de ensinar, é preciso interpretar. Não podemos sair por aí ensinando qualquer tipo de coisa que simplesmente vem na internet, no YouTube, no WhatsApp, se preocupar com se o Espírito provém de Deus ou não. Então é necessário usar a mente, usar os dons espirituais de discernimento para não incorrer em erros e se ficar cada vez mais próximo da verdade. Sempre que qualquer vídeo for postado, acompanhe a descrição do vídeo, porque na descrição sempre vai haver atualização das informações, tanto dos vídeos passados quanto dos vídeos